levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray e com você. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra. Passamos de 6 a 8 semanas estudando o capítulo 2 de Atos, falando do Espírito Santo. E seria bom ler o livro inteiro, mas o Senhor não nos deu espaço para falar da era do reino. Íamos ter que demorar o tempo inteiro na levada que estamos indo aqui. Mas eu oro para que esteja abençoando grandemente a sua vida, como está nos abençoando. E vamos falar do próximo derramar do Espírito Santo, que fica no capítulo 8 do livro de Atos, e vamos proceder a partir daí. Leia o versículo 1, por favor, Lauren. E Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão, dizendo que ele tinha provado quando Estevão foi apedrejado. Vamos comentar isso aqui. Estevão foi um dos maiores homens de Deus que já viveu. E alguns acreditam que ele debateu com Paulo e Paulo foi derrotado, enquanto o Espírito Santo tocava a vida de Estevão. Sabemos que ele pregou em algumas sinagogas por ali, mas eles pensavam que a sinagoga em Cilícia, que possivelmente Estevão literalmente debateu com Paulo ali, e você precisa entender que Paulo, ele foi criado para tomar o lugar do grande Gamaliel, que era o maior erudito em Israel na época. E quando o assunto era conhecer a lei, Paulo não conhecia da maneira correta. Isso só é possível em Cristo. De qualquer forma, o que eles ensinavam na época, ele estava sendo criado para tomar o lugar de Gamaliel. Então, se de fato ele debateu com Estevão ou Estevão debateu com ele, e ele foi vencido por Estevão, Estevão foi capaz de mostrar na palavra de Deus que Jesus era o Messias, que ele era aquele enviado por Deus. E quando eles o mataram o Messias dele e ele ressuscitou dentre os mortos. E se de fato ele debateu com Saulo, e Saulo foi vencido pelo poder de Estevão, porque a unção do Espírito Santo, a diferença entre esses dois homens, é claro, um era salvo e o outro não era, mas Paulo nessa hora aí, porque isso foi antes dele aceitar a Cristo, ele não tinha unção nenhuma do Espírito Santo. Estevão tinha, ele era ungido pelo poder do Todo-Poderoso Deus. E se de fato ele debateu com Paulo, e se ele realmente venceu aquele debate em cima de Paulo, deve ter sido terrível para ele, certo? E vou ler isso aqui de Atos 6, versículo 9 e 10, falando de Estevão. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, versículo 10 do capítulo 6, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então, sem dúvida alguma, isso foi um debate que era Estevão contra o resto ali na sinagoga, e eles acreditam que quando Paulo, depois que ele foi salvo, voltou pela primeira vez para Jerusalém, ele só esteve ali por um curto período de tempo. Gálatas diz 2 semanas, que ainda que a maioria dos cristãos em Jerusalém não receberam a ele, ele voltou para aquela sinagoga e começou a pregar o evangelho. Então foi esse grupo que tinha decidido que era hora de Paulo morrer.
Por isso, a igreja primitiva fez com que ele fosse para Tarso naquele momento. E tudo isso mostra uma evidência da preparação de Saulo para a salvação, na realidade. Mas você pode imaginar que a ira ou a raiva que Paulo deve ter sentido se de fato ele debateu com Estevão. E o Estevão, que para eles não era ninguém, ele não era nada, ele não era um grande orador, ele não era ninguém. E o Espírito de Deus estava sobre a vida dele ali, e ele então provou na palavra de Deus quem era Jesus e rebateu, se é que isso aconteceu. Ele rebateu os argumentos de Paulo. Isso não deve ter caído bem. E lembre-se que nesse evento vemos Saulo, depois Paulo, segurando as vestes daqueles que tinham apedrejado e matado Estevão. E eu acredito que esse evento, ou o debate, ou a argumentação, ou até a morte de Estevão, foi um dos fantasmas que Deus usou, preparando ele para a salvação, enquanto ele via, ouvia e entendia. Ele via algo que não viu em lugar nenhum e sentiu algo diferente. Acho que ele pensava naquilo dia e noite. Não pode ser algo que ele esquecia facilmente e tal. Acho que teve um papel importante na conversão dele, preparando ele para Atos 9. Tem outro detalhe aqui também. Eu me pergunto por que Lucas sentiu que ele devia escrever 58 versículos, que é o dos diáconos, não é? Eu chamo que é um dos 7 dos diáconos, sobre a mensagem de um diácono. E o que ele diz talvez esclareça muita coisa, porque Estevão mesmo era um adversário do apóstolo Paulo antes da conversão. Mas a mensagem de Estevão, como Lucas escreveu, você não vê ele fazendo isso com nenhuma outra pessoa, algo tão longo assim como ele fez no livro de Atos. E foi muito simples, porque ele pregou o que eles já sabiam. Não era novidade, eles sabiam. Era apenas a história de Israel e como Deus se moveu em meio a eles e por aí vai. Mas o impacto que teve, sim, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo e isso fez a diferença. O importante foi que essa é nossa história. Não é novidade, nós devíamos saber disso. E aí ele conecta Cristo, Jesus Cristo, com essa história e diz: esse é o resto da história. E vocês resistem o Espírito Santo agora como seus pais, vocês também resistem. E isso fez com que eles ficassem irados e eles não aguentaram mais. Só mais um detalhe, e às vezes, quando lemos o livro de Atos, é, fazemos isso sem considerar o tempo, e isso a maioria dos eruditos colocam a morte de Cristo em 30 depois de Cristo. Podemos debater isso, mas podemos começar por causa de calendários e tal. Então, se Jesus morreu em 30 depois de Cristo, Paulo e a maioria dos eruditos, eles estimam, é uma estimativa. Dizem que entre 33 e 35 depois de Cristo, 3 ou 5 anos depois da crucificação, se é que isso está certo. Estamos olhando para Atos capítulo 8 e vendo que a igreja já existia em Jerusalém, estava operando ali de 3 a 4 anos. E às vezes, lemos Atos 2 e 3 rapidamente, sem pensar no tempo. O tempo é importante, porque é muito tempo. Quando você pensa em estar no mesmo lugar e você menciona milhares de pessoas afetando Jerusalém, o negócio é o seguinte: estamos para ver o primeiro grupo para sair de Jerusalém. A expansão vai começar aqui, em Atos 8, e vai começar com Filipe, que não era um apóstolo, mas com Filipe, um homem que Deus escolheu para ser um diácono, e podemos ver que o diácono às vezes se apresenta para Cristo e começa a operar em outro ofício. E a gente vê isso. E é interessante também que é Filipe que vai viajar para Samaria e não um outro apóstolo, pois ainda estavam centrados em Jerusalém.
E, mais uma vez, estamos, né, chutando aqui. Isso deve ter sido 3 a 5 anos depois da crucificação. Isso é tempo demais, a gente lê rápido, mas é importante considerar. Eles não olhavam para os samaritanos como gentios e nem olhavam para eles como judeus. Por isso, acho que é um procedimento interessante como Deus se moveu, pois em Atos 2 vemos os judeus experimentando a salvação e sendo cheios do Espírito Santo, os benefícios da salvação, vamos dizer assim. E em Atos 8 vemos o meio judeu, e em Atos 9 vemos o judeu obstinado, e em Atos 10 vemos o gentio. E aí saímos do judeu para o meio judeu, para o judeu obstinado, para o gentio, na progressão do livro de Atos. E em Atos 1:8 também, nós vemos Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Foi o que o Senhor disse que o enchimento do Espírito Santo faria em relação a pregar o evangelho, essas áreas diferentes. E vemos Samaria aqui. Certo. Lê o primeiro versículo do capítulo 8 mais uma vez, por favor. E Saulo, Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Queria dizer que ele tinha aprovado quando Estevão foi apedrejado. Mas como falamos há um instante atrás, não acho que Paulo conseguiu superar isso. Não acho que foi algo que ele tirou da cabeça dele e por aí vai. Porque para mim é impossível ver um homem morrer como aquele homem morreu, como ele morreu, dizendo: Vejo Jesus de pé à direita do Pai. Você acha que isso é parte de Filipenses 3,13, esquecendo as coisas que ficam para trás porque estão debaixo do sangue? Eu acredito que sim, tinha que ser. Nas cartas de Paulo, ele menciona isso? Ele menciona ver esse apedrejamento? Que eu me lembro, não. Eu também não lembro. Isso é interessante. Ele nunca mencionou. Só mais um detalhe, sei que estamos acabando, mas o termo consentindo, que lemos aqui, por alguns, eles consideram que é literalmente um voto, que faz com que alguns creiam que ele já era um membro do Sinédrio, pois votou sobre essa situação. Vamos falar disso quando voltarmos. Vamos para o intervalo e voltamos já.